Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar ao nosso Deus, prestar culto a Ele nessa noite chuvosa, de Poços de Caldas. E eu queria convidar o irmão, a irmã, a colocar diante de Deus a sua vida, para que a gente possa ter um culto que seja agradável ao nosso Deus. Então eu vou pedir à irmã Bárbara que faça um prelúdio, e eu queria convidar o irmão, a irmã, a estar em oração. Se colocarem em pé para fazermos a leitura responsiva de Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Paulo está encerrando a sua carta a uma igreja que ele tinha profunda afeição e carinho por ela, e ele, caminhando para o final, ele diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém, Que o nosso Deus esteja sobre as nossas vidas a cada instante. Queria convidar o irmão e a irmã agora juntos a louvarmos a Deus com alegria de coração, com a princesa Rafa. E a Bárbara também, que é uma princesa também, Graças a paz, irmãos. Que alegria estar aqui louvando a Deus com vocês. Eu fico pensando, que privilégio que é estar no final desse dia, entregando este momento para Deus. Que privilégio que Deus nos deu de viver mais um dia. Então, e pensar que a nossa vida é para adorar Ele, é para honra e glória dEle. Então, que nesse momento seja um momento seu com o Senhor, e que você possa louvar a Deus de todo o coração. Amém?
você pode declarar nessa noite que se não for para adorar o Senhor, a nossa vida não faz sentido? Agora que vieram preparados a entregar os dízimos, as ofertas, a fazerem agora neste momento. Por
Deus, meu Pai, muito obrigada pela Tua presença, Senhor, que nos toca e nos transforma. Muito obrigada pelo privilégio, Senhor, que é poder estar contigo todos os dias, desfrutando da Tua graça, do Teu amor, do Teu refrigério, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu nos fizeste filhos Teus, ó Pai. E hoje nós podemos caminhar contigo pela Tua graça, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, por cada família aqui representada, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Meus queridos irmãos, nós vamos fazer nosso momento de intercessão. Antes, eu queria agradecer a presença do Paulo, da Viviane e da Rebeca. Ó, tá vendo? Nunca errei um nome na minha vida. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. Muito feliz de vê-los novamente aqui. Deus abençoe. O restante é todo mundo de casa, né? Até a Maria já é de casa. Mas eu queria perguntar aos irmãos se alguém tem algum pedido. Eu queria começar, então. É pela Juju, né? A filha do amigo do Kleber, da nossa igreja. Uma menininha muito pequena, não tem 2 anos, caiu na piscina, né? E os sinais vitais estão estáveis, né? Hoje começaram a reduzir a sedação para ver se vai ter alguma sequela neurológica. Então a gente vai pedir a Deus aqui para que a graça de Deus se manifeste mais uma vez na vida da menina. Me tocou muito porque eu tenho uma sobrinha, filha do meu irmão, que teve a mesma situação, né? Ela se afogou na piscina, ficou 21 dias internada na UTI lá em BH. E a família sofre demais, né, com uma situação dessa. Então a gente queria pedir que a gente continuasse orando pela essa família, pela Juju, para que a graça de Deus se manifeste na vida delas. Eu não sei se mais algum irmão tem algum pedido. Irmão Elcias, depois de Elcias, a Patrícia. Irmãos, eu tenho aqui, recebi um pedido de oração de um irmão que passou para mim. É uma índiazinha da tribo Gavião, né? Ela chama Asley Vitória. Ela está com leucemia, né? Então eu quero passar esse pedido para a igreja para nos ajudar em oração. Em oração. Para que Deus possa agir na vidinha dela, né? Amém. Amém. Patrícia. Eu quero agradecer a Deus pela nossa festa das crianças, sábado passado. Foi uma bênção. Grande bênção. Foi mesmo. Deus cuidou, protegeu, as crianças se divertiram, a gente também. Foi uma bênção, nossa, não tem como palavras para agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu. Muito bom. E pedir pelo evento das mulheres, sexta-feira agora. Sexta-feira agora, Né, depois de amanhã. Que possa ser uma grande bênção, que Deus traga todas as mulheres, que ninguém se desanime para vir, né? E tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém. Amém. Irmã Didi, Didi, para o pessoal de casa também ouvir o pedido, porque senão o microfone não pega. Fala, querida. É que nós não podemos deixar de orar pelo nosso país, né? Isso mesmo. Pelo presidente. Pelo Hoje nosso eu presidente. vi uma reportagem, eles perguntando se a eleição fosse hoje. Você acredita que muita gente diz que vai votar em Lula? Quer dizer, eu não posso nem falar o nome, né? Não pode. Não, mas tem que... Pela madrugada, Senhor, tem misericórdia. Vamos orar pelo nosso país, Sim, né? mas a E gente pelos tem... nossos jovens. Irmão, eu concordo, mas a gente tem que respeitar o direito das pessoas... mas a gente tem que respeitar, né? E entender, aceitar as escolhas, né, das pessoas, né? Mas escapuliu, né, irmã? Escapuliu. Opa. Mas muito. Irmã Leia. Eu gostaria de pedir, né, pelos filhos
Que Isso. Deus esteja tocando o coração, né, de cada Amém. um dos nossos jovens, trazendo-os para a igreja. Amém. Porque o tempo está muito difícil. É verdade. A vida, o mundo está muito triste. E a gente fica triste de ver os filhos da gente sem Distante do congregar, distante de Deus, né? É isso mesmo. E pedir pelos enfermos. Eu tenho uma vizinha que tem sofrido muito com uma bactéria que está no joelho dela, já tem 8 meses. Que Deus tenha misericórdia, o nome dela é Cleusa, e continuar pedindo pela minha cunhada também, que está com câncer, está com problema nos pés. Que Deus visite os enfermos também. Amém. Irmão Theo, ali, ó, Telzinho. Pedir oração para Clara e para o Murilo, que eles estão ruinzinhos. É verdade, verdade. A minha irmã não veio hoje porque não pôde vir, É. porque a Clara tá com infecção forte na garganta e ela é petitinha, né? Então tá orando. A vantagem de criança é que recupera rápido demais, né, gente? A gente pega um negócio, é um mês para recuperar, e fica mal menos, né? Criança recupera rápido. Eu queria pedir oração pelo marido da minha tia, que ele vai operar de câncer de próstata semana que vem, eu acho. Então, pedir oração pela vida dele e também nesse mês. Esse mês de novembro agora é meu último mês de aula. Então, é reta final agora. Nós temos uma nova arquiteta, né? Coisa espetacular. Já derrubou 3 casas. Muito bem. Vamos orar então? Mais algum pedido que os irmãos queiram compartilhar? É verdade. Bem lembrado, Leia. O tio da Andréia, ele tem uma deficiência mental, né, coitado? Ele tem uma limitação muito grande, ele tem 81 anos, e ele teve que operar, retirou a vesícula, tinha pedra, e o negócio está meio complicado. Ela pediu, obrigado, viu, Leia? Ela pediu para mim, eu esqueci. Arnaldo. E é isso mesmo, ela falou também o nome, eu estava esquecendo. Arnaldo. Mais algum? Não mais? Tudo certinho? Então nós vamos fazer um momento de oração silenciosa. Tenta lembrar aí dos pedidos que foram entregues a Deus. E depois eu vou pedir ao Gustavo que levar o microfone para o pastor Marcelo para ele encerrar esse momento.
Pai, nós te agradecemos por esse tempo de oração e pedimos que o Senhor possa, por tua misericórdia, meu Pai, ouvir e segundo a tua boa vontade, responder e atender cada pedido que foi colocado na tua presença aqui. Não que nós mereçamos do Senhor qualquer coisa, meu Pai, não merecemos nada, reconhecemos isso, mas nós pedimos porque cremos que tu és um Pai cheio de amor, de graça e de misericórdia. Agora, Pai, nós nem sabemos pedir como convém, mas nós te louvamos porque o Espírito bendito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquilo que nós não sabemos sequer transformar em palavras, Ele coloca tudo no teu altar e nós cremos. Tu és o Deus de todo poder, tu és o Deus que cura, que sara, que transforma, que restaura. Então, meu Pai, o Senhor conhece cada situação que foi colocada aqui. E até aqueles pedidos que não foram feitos, o Senhor conhece os nossos corações sem abrirmos a nossa boca, Pai. Oramos que o Senhor supra as necessidades do teu povo e que nós possamos, meu Pai, desenvolver a nossa fé cada dia mais. Que o Senhor possa nos ajudar em nossa incredulidade e que, com o mover do Senhor, os milagres que o Senhor dia a dia faz nas nossas vidas, possamos crescer de fé em fé. Pedimos que abençoe agora, meu Pai, o estudo da Tua Palavra, que tem sido tão edificante, tem nos abençoado tanto, que o Senhor use mais uma vez o Teu servo, pastor estudioso, dedicado, que ele tenha do Senhor agora, meu Pai, sabedoria, para transmitir com clareza tudo aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele, e que saiamos daqui um pouco mais acrescidos, meu Pai, edificados pela Tua Palavra. Abençoa os irmãos que estão assistindo online, os irmãos que não estão podendo participar nessa noite, que a Tua bênção esteja sobre todo o Teu povo. É a nossa oração, oramos crendo e agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem. Queridos, nós vamos, então, hoje, meditar sobre a segunda parte do capítulo 9 de Romanos. É interessante, o capítulo 8º de Romanos, ele é considerado o capítulo de maior densidade teológica da Bíblia. Muitos imputam ao capítulo 8 um número de informação. Tanto é que nós gastamos há umas 5, 6 semanas, né, Bárbara, para a gente estudar o capítulo 8. E o capítulo 9 é considerado um dos capítulos de maior dificuldade de interpretação. Por que isso? Porque se você ler com cuidado Romanos, você vai perceber que do capítulo 1º ao capítulo 8º, tem uma linha de raciocínio que ela é contínua. E é como se fosse uma corrente com vários elos, que um vai segurando o outro. E parece que no capítulo 8º, no final do capítulo 8º, início do 9º, essa corrente se arrebenta e surge uma nova visão. E muitos, inclusive, advogam o capítulo 9 para embasamento de uma doutrina, descontextualizando o que está escrito antes do capítulo 9, do 1 ao 8º, e o que está escrito depois também do 12. Então, qual que é a perspectiva, meus irmãos, para a gente não cair na cilada de tirar uma conclusão fora do contexto? A Romanos, Paulo faz esse tratado teológico ensinando à igreja que o homem, ele está perdido. Está perdido por causa dos seus pecados. Em consequência disso, como recompensa, como salário pelo seu pecado, nós estamos o quê? Mortos espiritualmente. Isso se dá tanto do âmbito do judeu quanto do gentio. E ele vai mostrando que, para o judeu, que a lei, que era o que eles defendiam como meio de salvação, ela não atende a esse princípio de salvação.
Porque o problema está na lei? Não, o que Paulo fala sobre a lei no capítulo 7? A lei é o quê? Boa, santa, perfeita. O problema está em quem? Em nós. Já que nós não conseguimos cumprir a lei, ao invés dela, alguém conseguiu cumprir a lei, tirando Jesus Cristo? Não, ninguém, nenhum ser humano. Então, ela não serve como meio de salvação, ela serve como meio de condenação. Ela nos condena ao invés de nos salvar. Diante disso, ele vem mostrando a questão da graça, da justificação, da santificação, né, como Deus agiu na história, no capítulo 8, né, como Deus agiu na história toda em prol da redenção da humanidade e do novo Israel de Deus, que são aqueles que, independentemente de raça, sexo, cultura, seja o que for, confessam Jesus como Senhor e Salvador. Este é o novo Israel de Deus. Só que Paulo, ele, quando termina esse tratado, essa primeira grande parte de Romanos, de 1 a 8, ele se pega conversando com um oponente imaginário. Um judeu que chega para ele e fala assim: ora, então Deus não vai cumprir as promessas dele no Velho Testamento. Deus não vai cumprir as suas promessas para com o seu povo escolhido. Ora, se o novo de Israel, se tudo é para o novo Israel de Deus, por que a igreja deve ter alguma segurança que Deus irá cumprir as suas promessas para com a igreja, se ele não vai cumprir para com o Israel? Então, Paulo, e isso é muito característico nas cartas de Paulo, chama diatribe, é a técnica de você conversar com alguém que não está conversando com você, né? Quando a gente está tomando banho, já acontece com você, é só comigo, né? Que a gente começa a conversar com a gente mesmo, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não pode. E aí a gente resolve um punhado de coisa. É isso aí, quando você conversa com você mesmo. E Paulo, então, ele está conversando consigo mesmo, mas ele tem um oponente imaginário que é um judeu, jogando na cara você. Isso tudo que você escreveu do 1 ao 8, não se sustenta porque você está falando que Deus não é fiel. Beleza? Então ele vai responder. Do 9, 10 e 11, ele vai tratar desta questão. E ele, tratando essa questão, ele caminha para a parte final da carta, o capítulo 12, 13, 14 e 15, de recomendações de ordem, é a parte mais gostosa, talvez, né, de Romanos, de orientações de ordem prática para a vida do cristão. E o capítulo 6 é um epílogo do livro. De modo geral, a gente pode dividir assim. Muito bem. Ele fala que, no capítulo 9, a partir do verso 1, ele fala assim: olha, eu gostaria até que, se fosse possível, se possível fosse, que eu fosse considerado maldito para que o Israel de Deus fosse restaurado. Mas ele sabia que isso não era possível, porque quem pode oferecer sacrifício em favor do outro? A gente pode oferecer sacrifício em favor de alguém? Não, porque o nosso sacrifício não paga nem o preço do nosso pecado. Só Jesus Cristo, né? Então ele fala assim, aquele desejo que não pode se cumprir, né? E ele, falando disso, ele fala assim, não é essa a questão. O Israel, ele teve muitos benefícios. E ele lista ali 7 grandes benefícios que nós vimos semana passada, para a gente poder pegar o contexto a partir do verso 6, né? 7 grandes benefícios que o povo de Israel teve. No capítulo 9, do 1 ao 5. A adoção, a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas e os patriarcas. Então, eu falo assim, como vocês estão falando que Deus é injusto? Olha o benefício que Israel teve.
na realidade, o problema não está em Deus não cumprir a sua aliança. Qual que foi o problema, meus irmãos? Quem? O judeu não cumpriu a aliança. E quando a gente não cumpre a aliança, a gente está quebrando uma aliança. É esse conceito mesmo, Mateus. Paulo está falando assim, olha todos os benefícios que vocês tiveram. E vocês não seguiram. Vocês não se atentaram para o cuidado de Deus para com vocês. E aí, ele fala de forma, terminando, que tudo isso, e ele termina com os patriarcas, conduziu porque Jesus Cristo vem de onde? Do povo judeu, né? Então, como vocês, povo judeu, quebraram a aliança, Deus fez uma nova aliança. E essa nova aliança, ela é representada aonde? Em Cristo Jesus. E essa nova aliança agora é para exclusivamente o judeu? Não. E ele fala assim, é até interessante, é interessante porque o evangelho, Paulo pregou e pregou incansavelmente, e sempre que ele chegava numa cidade, ele arrumava confusão aonde? Era numa sinagoga. Eu falo assim, gente, se eu fosse companheiro de Paulo, seu Paulo, nós já fomos apedrejados naquela cidade, naquela outra cidade. Vamos pregar na praça, que tem problema não, vamos pregar na praça, falar de Jesus na praça. Não, ele caçava, era a sinagoga. Ele sempre falava para o judeu, pelo amor que ele tinha aos judeus. Mas, infelizmente, o povo rejeitou a mensagem do Evangelho. Então, eu falo assim, olha, por incrível que pareça, a antiga aliança, ela não está valendo mais, porque vocês quebraram a aliança. Foi Deus que quebrou a aliança? Não, vocês quebraram a aliança. Olha o tanto que Deus fez por vocês. Agora existe uma nova aliança que ela é expressa através de Cristo Jesus. Beleza? Pegaram esse contexto? A gente vai começar então o versículo 6º do capítulo 9, para a gente entender que muitos, e a gente respeita as pessoas que assim pensam, né? A gente discorda, mas respeita, que pegam o capítulo 9 para defender a doutrina da predestinação desassociada com o contexto que o texto está sendo escrito. Ele não está falando aqui, neste momento, sobre a eleição futura daqueles que serão salvos em Cristo. Ele está falando da eleição passada. Quem foi eleito antigamente? Todas as nações da terra, Deus se revelou a todas as nações? Deus se revelou para qual nação? Para os judeus. Então, o texto, isso aí é só ler com carinho, né? Você pegar 10 comentadores sérios, 9 vão defender essa tese. 9. Então, versículo 6. Dito essa pequena introdução, a gente vai entrar então na questão da soberania de Deus. No passado, Israel desfrutou das bênçãos da aliança, mas no presente momento sofre as consequências de ter quebrado a aliança com Deus. E ele vai tratar disso agora. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Olha só, não, ele está conversando com o judeu opositor. Olha, você está achando que a palavra de Deus pode não ser cumprida? É isso? Porque a aliança com Israel foi quebrada? É isso que você está falando? Não pensemos assim, né? Na realidade, o que Paulo vai falar agora, e é muito interessante, e ele defende isso inclusive em outros textos, nós vamos ver com calma, que o que Deus defendeu sempre não foi o Israel por nacionalidade, mas foi o Israel espiritual. Ok? Nós vamos ver isso com calma aí. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, né? Essa é a grande crítica que o opositor imaginário
começa a falar com ele. E ele começa então a responder: pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Parece uma contradição aí, né? Nem todo pós-caldense é pós-caldense. Tem jeito que a Maria vai nascer em Pós-Caldas mesmo, né? Não vai nascer em Botelhos, não, né? Nem todo Maria nasceu em Pós-Caldas, mas ela não é pós-caldense. Tem jeito de falar isso? Não, é contraditório, né? Mas parece que ele está fazendo uma contradição aqui. Nem todos os descendentes de Israel são Israel. Olha só, meus irmãos, e ele defende esta frase, essa defesa, em outras abordagens, e inclusive isso é revelado por Deus, inclusive no Velho Testamento. Vamos ver o que Paulo fala em Romanos, capítulo 2, verso 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente feita, meramente exterior e física, perdão. Não, judeu é quem o é aonde? Interiormente. A circuncisão é operada onde, meus irmãos? No coração. Por quem? Por mão humana? Não, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha, lá atrás, meus irmãos, dentro do Pentateuco, que para o judeu existe uma gradação de valor do Velho Testamento, a gente sabe que a Bíblia do judeu é o Velho Testamento igual ao nosso. Só que a gente entende que tudo é palavra de Deus. Para o judeu, não. A Torá, que a gente chama de Pentateuco, tem um valor maior e assim vai. Conforme o tempo foi passando, a revelação de Deus diminui para eles. Dentro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, olha o que fala. Sejam fiéis por nação. Aonde? De coração, a sua aliança. E deixem de ser obstinado. Quem é obstinado é fiel a Deus? Pelo texto? Não é. Olha o que ele fala mais à frente. Jeremias 9, 25 e 26. Esse aí é o texto que não tem como questionar. Vem chegando os dias, declara o Senhor, e que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Olha só, você que se acha que tem um privilégio porque é israelita de nascença, você vai ver o que eu vou fazer, porque vocês quebraram a aliança comigo. Como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça. Não, você me derrubou, minha filha. Não é esse texto, não, peraí. É isso mesmo, perdão. E vivem no deserto, porque o que interessa é a parte final. Porque todas essas nações são, olha só, como também, presta bem atenção, meus irmãos, como também, Deus está colocando no mesmo patamar Israel e quem? As outras nações. São incircuncisos. Você que se acha que é circuncidado só fisicamente, você é incircunciso para mim igual Moabe, igual o Egito, Judá lá, porque são incircuncisas. E a comunidade de Israel tem o coração o quê? Obstinado. Então, o que Deus está falando? Que o projeto de Deus para Israel, ele nascia num ato exterior? Não. O ato exterior de circuncisão era algo que se fazia para apontar algo que estava dentro do coração. A gente não celebra a ceia? A ceia não é um ato exterior? Se a gente fizer a ceia sem o devido valor, ela tem um significado? É como se Deus falasse assim: vocês que são membros de igreja, que tomam a ceia todo domingo, vocês vão ver comigo o que vai acontecer com vocês no dia do juízo final, que vocês vão ver que tomar a ceia
uma vez por mês não tem valor nenhum se vocês não tiverem tomando a ceia no coração. Vem o paralelo? Então, queridos, quando ele fala assim, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Olha só. E aí ele prova essa tese dele. Qual que é a primeira tese dele? Ismael e Isaac. Ismael e Isaac, os dois eram filhos de Abraão. Quem que era o mais velho? Ismael. Quem teria o direito da agora não vai sair. Primogenitura? Ismael. Ismael, não Isaac. Mas o que aconteceu? Deus escolheu quem? De forma o quê? Soberana. Calma aí. Nós vamos chegar lá. Esse menino... e você vai ver que... É isso mesmo. Ele faz isso, ele faz quase uma pegadinha. Igual você caiu você, ele faz para os judeus também. Porque... Vamos ver ali, Gênesis 21, 12. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino da escrava, que é a defesa do judeu. Né? Isso aí não tem nada, não, ele é filho de escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ok? Essa poderia ser o argumento do judeu. Mas Paulo trata um pouquinho disso em Gálatas capítulo 3, versos 6 a 9. Olha que interessante esse texto. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça, como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, os que são da onde, meus irmãos? Circuncidados? Não, os que são o quê? Da fé, é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, só Israel será abençoado? Não, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Está vendo que Paulo faz esse paralelo constante com o Velho Testamento. Mas, como disse, e disse muito bem o meu amigo Márcio, o judeu poderia falar assim, não, mas essa tese sua não cola, porque Abraão teve o seu primeiro filho com uma escrava, e nós não somos filhos de escrava, né? Então, vamos voltar para o versículo 7. Nem todos, por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Ele lendo o texto, né, da promessa. Aí ele fala assim, mas alguém poderia falar assim, não, mas essa consideração sua não dá. Então vou mostrar para vocês. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Por que ele está falando isso? Quando eles falam, então eles defendiam, então nós somos filhos de Abraão, com Sara. Nós não somos filhos da Agar, da escrava. Só que Abraão concebeu com Sara o seu filho da promessa de forma natural ou de forma sobrenatural? Tanto é que Deus esperou que ambos, tanto Abraão quanto Sara, não tivessem condições de conceber. Então, olha só, até aí vocês, porque na realidade não é filho natural. Isaque não é um filho natural, ele é filho da promessa. Porque Abraão já não tinha mais condições de ser pai e Sara não tinha mais condições de conceber uma criança.
Então vejam que este argumento de vocês também não cola. Vamos ver aí Gálatas capítulo 4, 22 a 28. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho livre nasceu mediante o que, meus queridos? Filho da promessa. Olha como é que Paulo tem uma coerência em seus escritos. É a mesma coisa que ele está falando em Gálatas, ele está falando aqui em Romanos. Isso é, usando aqui como ilustração, né? Essas mulheres representam 2 alianças, né? Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Nós não vamos nem entrar nesse detalhe, não, porque um dia nós vamos estudar Gálatas, nós vamos estudar isso com calma aí. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, né? E corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquele que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, falando para a igreja. Ô igreja, vocês são filhos da promessa. A igreja na Galácia era uma igreja dividida. Imaginam, tem dó daquele pastor. Não sei quem que era pastor lá, não. Eu tenho dó dele. Era uma igreja dividida em 2 grandes grupos. Um que defendia que você estava debaixo da graça e podia enfiar o pé na jaca. Estou debaixo da graça, posso fazer o que eu quiser, porque onde abundou o pecado... quem gosta de pecar fala isso mesmo, viu? Sabe de qual esse versículo aí, né? É isso mesmo. É esse raciocínio mesmo. Você vê como é que a pessoa se entrega, né? Entrega fácil. O outro grupo era um grupo de judaizantes, que falava assim, olha, Jesus Cristo salva, mas, e eu já falei para vocês, que toda vez que alguém falar que Jesus Cristo salva, mas, você fala assim, queridão, não dá nem para a gente discutir. Nossa mensagem é cristocêntrica. O sacrifício de Jesus foi suficiente para redimir o pecado de toda a humanidade. É eficiente para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele é suficiente para redimir o pecado de toda a humanidade. E eles falavam assim, não, o sacrifício de Jesus salva, mas é preciso obedecer o sábado, é preciso... Você não pode comer isso, você tem que obedecer à festa tal, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer nem lodo, você não pode cuspir no chão no sábado, porque se não faz lodo, fazer lodo, o lodo gira barro, fazer barro é trabalho, você não pode cuspir na pedra. Aquela loucura. Então, Paulo trata na carta dele aos Gálatas essa mesma questão que também estava tratando aqui em Romanos. Nós somos filhos da promessa, porque Sara podia ter filho, Abraão podia gerar filhos, não podiam. É o que, e esse ser filho da promessa tem muito a ver com um dos versículos que eu considero dos mais lindos de todo o Evangelho de João, João 1, 12 e 13, né? Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar o quê? Filhos de Deus. Olha a adoção, olha o filho da promessa aí. Estes que se tornaram filhos de Deus, não nasceram por descendência natural. Nem todo Israel é israelita. Olha só. Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Nasceram da onde, meus irmãos? Da graça. Da graça de Deus. Então, este é o filho da promessa que ele responde a esse questionamento, que é a lógica, viu, Márcio? Está tudo certo, o questionamento é esse mesmo. Então, vamos voltar no versículo 8º do capítulo 9. Noutras palavras, explicando melhor para vocês, né? Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois, assim que
pois foi assim que a promessa foi feita. No devido tempo virei novamente e Sara terá um filho. Esse do devido tempo, queridos, põe aí para mim Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa é uma pergunta retórica. Existe alguma coisa? Não. Na primavera voltarei, e você e Sara terá um filho. Você lembra da conversa? Você, mas como você vai cumprir a promessa? Eu não tenho filho. Você, olha, não tem nada impossível para mim. No devido tempo. Esse devido tempo é o meu tempo. É o meu tempo? Era o tempo de Sara. A gente até conversou sobre isso domingo à noite, que Sara, por falta de ter uma fé madura, foi ajudar Deus, né? Nós estamos colhendo fruto até hoje dessa mãozinha que ela deu para Deus, né? Por ter incentivado Abraão a ter um filho com a serva Agar. Então, no devido tempo, o que é no devido tempo para os irmãos? Que palavra que substituiria no devido tempo? Na soberania de Deus. Na soberania de Deus. No devido tempo, quem decide o tempo é Deus. No devido tempo é na soberana vontade de Deus. Então, no devido tempo, virei novamente e Sara terá um filho. Então, ele está citando aqui, nós lemos o texto, né, que Paulo retrata o texto de Gênesis. Versículo 10. E ele fala assim, mas se você não está satisfeito, suponhamos que o meu opositor é o irmão Eucias. Se eu falasse assim, Eucias, como eu percebo que você não está convencido ainda, eu vou dar mais um exemplo para você. Vamos ver se com o segundo exemplo você fica satisfeito. E esse não foi o único caso, mas também os filhos de quem? Rebeca. Quem era o pai dos filhos de Rebeca, gente? Jacó, né? Me ajuda aí. Isaac, oh Jesus, que teve Jacó e Esaú. Nossa, até eu fiz confusão aqui. A Bárbara me perturbando. E esse não foi o único caso, mas Rebeca, que teve o filho, ela teve 2 filhos. O pai desses meninos, a mãe era diferente dos gêmeos? O pai era judeu? Ué, super, né? Né? Super. A mãe era super. Então, haveria algum motivo para que Deus escolhesse não o primogênito e sim o caçula? Qual seria o motivo, então, Deus rejeitar um e escolher o outro? Quem falou aí? A soberana vontade de Deus. Olha só, meus irmãos. Não, versículo 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, então assim, mas porque um era bom e o outro era ruim. A escolha de Deus se deu antes. E Paulo defende este argumento contra a presciência. Porque alguns defendem a presciência. Paulo deixa claro que Deus não se baseou na presciência. O que é presciência? Para Deus existem hoje, amanhã, hoje, ontem e amanhã? Não, não existe. Aí alguns advogam, querendo ajeitar o texto bíblico, que aqui é a presciência de Deus. É presciência? Não é, queridos. Não é porque o texto fala assim, todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, quer dizer, tem alguma coisa a ver com o futuro deles? Não. Tem alguma coisa a ver com o mérito deles? Não. O José, um tem mais mérito que o outro. É isso? É mérito? Não, não é mérito. Entre Jacó e Esaú não tem mérito nenhum. A questão é exclusivamente o quê?
a soberania de Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos, assim, qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Meus irmãos, a eleição aqui, que os irmãos muitas vezes advogam, ela está falando da eleição da nova aliança? O texto fala da eleição da nova aliança? Eles falam da antiga aliança. Está claro para os irmãos? Ou tem alguma dúvida? É sobre a antiga aliança. Está falando de quem? De Rebeca, de Isaac, Jacó e Esaú. Então, prestem bem atenção que esse texto, quando tirado fora do contexto, pegando que conforme a eleição permanecesse, até o permanecesse está no passado. Está falando da eleição passada, da antiga aliança. Vamos continuar. Não por obras, mas por aquele que chama. Mais uma vez falando sobre a soberana vontade de Deus. O exemplo de Isaac, né, contra Ismael, poderia ser questionado por um judeu. E ele fala assim, nem isso você pode, porque ele é filho da promessa. Mas se você tem alguma dúvida, eu vou dar mais um exemplo para você. O mesmo pai teve 2 filhos e Deus soberanamente escolheu um em detrimento ao outro. Por que isso? Por que isso? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Por que isso, Babinha? Porque Deus é Deus. Sim, mas o texto nos aponta aqui, Márcio, que antes de fizessem, todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, então não pode ser atribuído a escolha à presciência, como alguns advogam, como esse raciocínio seu aí. Não pode. O texto está falando aqui, ó. Por quê? Antes que eles fizessem, a fim que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras. Queridos, esse não por obras, a gente tem que entender que toda a redenção da humanidade, e aí sim a gente pode aplicar a questão da nova aliança, não tem mérito nenhum meu. Eu não fui salvo porque eu sou bonzinho, porque eu faço caridade, porque eu sou obediente aos meus pais, porque eu faço isso, porque eu faço... Eu sou salvo pela graça. E a graça é a manifestação, Babinha, você que questionou, você que quase nunca questiona as coisas, né? Conheço bem. A graça de Deus é a manifestação última da soberana vontade de Deus. Muitas vezes a gente pega de forma inadvertida o conceito de soberania como injustiça. Mas é justamente, filho, ao contrário. A soberania de Deus é tão grande que Ele levou às últimas consequências a graça e a misericórdia dEle na redenção da humanidade. Todo o projeto de redenção da humanidade passa pela soberana vontade de Deus em resgatar o homem para que a gente atinja o objetivo para o qual nós fomos criados, para o louvor da sua glória, em Cristo Jesus. Então o texto aqui, meus queridos, que não é fácil, concordo, mas ele fala, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho, Gênesis 25, 23. Só para a gente ler o texto. Gênesis 25, 23. Gênesis 25, 23.
Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já destes as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Por quê? Porque Deus assim determinou. Quebrando a lógica de que nós somos algo por mérito para o resgate do Theo, do Márcio, do Elcias, de cada um de nós, eu vou enviar o meu filho. E a justiça que é requerida será cumprida em Cristo Jesus. Por isso que a gente chama que a justiça de Deus é uma justiça generosa. A nossa justiça não é generosa, não. A nossa justiça é assim, olho por olho, dente por dente. Não é verdade? Mas a justiça de Deus é generosa. É por isso que Paulo, escrevendo um dos versículos que os irmãos, a maioria creio que sabe de cor, Efésios 2, 8 e 9, diz o seguinte: vocês são salvos por meio de quê? Pela graça, por meio da fé. Isso vem de vocês? Não, não vem. É que é a soberana vontade de Deus, olha só, é dom de Deus. Não vem por obras. Por quê? Porque ninguém pode se gloriar em Cristo Jesus. Deus age em todas as formas, meus irmãos, na história, na soberana escolha dele em prol da redenção da humanidade. Versículo, para encerrarmos, nosso tempo já até estourou. Versículo 13. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. E aí mostrando que a lógica do mundo, e aí que esse é o grande tchan para a gente entender esse texto, que a lógica desse mundo não se aplica a Deus. Eu sou soberano. Eu escolhi um para que a minha justiça generosa se cumpra no futuro. Eu sou soberano para mudar a história da humanidade, para que no devido tempo, na plenitude do tempo, o meu filho seja enviado para a redenção da humanidade. Então eu escolhi um. Quando eu escolhi um, eu rejeitei outro. Até esse momento, queridos, tudo que nós vimos aqui aponta para a aliança passada. Semana que vem nós vamos continuar, né? E ele faz um paralelo aí entre outras nações e Israel. Tudo aqui aponta para a eleição passada, não é eleição presente. Como alguns advogam, repito, respeitando muitos irmãos em Cristo que nós temos que assim discernem. Ufa! Desculpe as ratas aí acho que foi a correria hoje, errei uns nomes aí, os irmãos me perdoem. Vamos orar para encerrar? Vamos ficar em pé. Vamos orar, entregando esse culto ao nosso Deus. Soberano Deus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Queremos entregar esse culto como manifestação do nosso amor, da nossa adoração ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é soberano e na sua soberania o Senhor escolheu resgatar a cada um de nós, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome pelo Teu amor, manifesto sobre nós em Cristo Jesus. Foi através do sacrifício dele que o Senhor nos fez Teus filhos, ó Pai. Obrigado. Não temos palavras para agradecer. Abençoe cada família aqui representada. Despede-nos para os nossos lares. É no nome precioso de Jesus Cristo que oramos agradecidos. Amém. Queridos, nós teríamos uma assembleia, mas nós não vamos ter. A Camila, os meninos estão passando mal, e a